porque eu gosto de polêmica. A gente percebe que existe um diferencial entre ser e parecer ser, né? Isso é básico. Existem pessoas que parecem, mas não são. E muitas vezes confundem. E a gente vive hoje situações de pessoas que parecem ser comprometidas, mas elas não conseguem manter uma rotina assertiva. Onde está o erro? Olha, Dani, eu não sei nem se eu deveria falar isso aqui. Bomba, pode falar? Vou falar. Então, presta atenção, você que está vendo isso aqui já, porque eu nem sei nem se eu deveria falar isso aqui agora. Presta muita atenção agora aqui. A primeira coisa, as pessoas que elas parecem... Eu lembro que eu estava uma vez, Dani, que eu justamente estava nessa questão também. Eu estava na minha casa, estava sentado na minha cadeira, e eu comecei a me perguntar a seguinte coisa. Caramba, muitas pessoas elas parecem que são, que nem você disse, né? Que são bem organizadas. Isso. Só que na prática elas não são. Por que isso acontece, né? Isso... Eu tenho até uma coisa interessante, Dani, que as pessoas hoje, quando elas estão lá no início do ano, o que acontece? Presta atenção nisso aqui. O que acontece? Todo mundo faz aqueles comprometimentos. Nossa, e pula ondinha, vamos pra cima, vamos pular onda. Isso. Tu coloca a calcinha, coloca um monte de coisa, e troca de camiseta, e vai fazendo. Aí quando passa 2 semanas, vai começando, a academia vai abaixando a quantidade de pessoas, vai diminuindo, e as pessoas não conseguem ser constantes. Por que as pessoas hoje é tão um desafio se manter na rotina, né, que nem você disse? É por conta, a primeira coisa, elas não têm uma identidade firmada. Uma das coisas que mais fez mudança na vida dos meus mentorados foi o seguinte: a primeira, quando a gente começa ali todo o trabalho, né, que são as pessoas que estão mais perto de mim, eu tenho vários produtos, né, mas para as pessoas que estão mais próximas de mim, que fazem mentoria, etc., que é um produto mais seleto, a gente faz primeiro um trabalho de identidade. O que é isso, Dani? Para as pessoas elas conseguirem ser constantes, tá bom o microfone assim? Sim. Para elas conseguirem ser constantes, elas primeiro precisam ter uma mudança de identidade, entendeu? Então, se hoje você não consegue ser constante, é porque você não tem uma mudança de identidade. Então, que nem aquela frase, né? Começa, para, continua, começa, para, 2 vezes, vai fazendo isso, fazendo isso, aí acabou, não consegue mais. Por quê? Porque não teve uma mudança de identidade. E se você for ver hoje, eu lembro que teve uma vez, Dani, um tempo atrás, que eu estava sentado no meu quarto, estava mais ou menos assim, meio de noite, aí eu estava sentado assim no chão e eu estava, sei lá o que eu estava fazendo, né? Mas eu comecei a me perguntar a seguinte questão: cara, por que as pessoas hoje que estão no topo, né, esses players grandes que tem, qual que é a diferença deles para as pessoas que estão iniciando? Aí eu identifiquei uma coisa, eu entendi a seguinte questão: todos eles tiveram uma mudança de identidade, todos eles. Que é uma mudança, o que é uma mudança de identidade? Virar a chave. Isso, eles tiveram um impacto emocional muito grande e profundo. E essa mudança de identidade faz com que eles consigam ser constantes. Então, a primeira coisa, para que você consiga ser constante, tem que ter uma mudança de identidade. Você não vai conseguir ser constante... Só curiosidade em cima do que você está falando, é importante. Mudança de identidade, mas que identidade, quando pode se mudar? Porque tem coisas que a gente não precisa mudar. E tem outras que realmente está te sabotando, que é necessário você enterrar e falar, não, eu preciso mudar isso aqui. Então, que momento você pode dizer que a pessoa olha para ela e fala, não, eu preciso mudar minha identidade? Até que ponto essa mudança de identidade é válida? Essa mudança de identidade, eu me refiro a crenças e valores que a pessoa tem. Então, ela tem que mudar as crenças dela, ou seja, o que ela acredita, e também mudar os valores. Por quê? Procrastinação, ao contrário das pessoas pensam, não é simplesmente você, muitas vezes ali, como que eu posso explicar da melhor forma possível? Só iniciar uma coisinha e depois parar, entendeu? Você começa as coisas ali e, putz, eu tô procrastinando aqui as coisas. É o quê? É uma mudança de identidade que você tem que ter. E essa mudança de identidade vem das crenças, dos valores. Essas crenças que você acredita vão ditar as coisas que você vai fazer. Então, porque, por exemplo, hoje, se você vive num ambiente que está desorganizado, está o ambiente constantemente ali, tudo bagunçado, você vai ser uma pessoa bagunçada. E isso automaticamente já dita quem você é. Então, agora voltando para a identidade. Tem uma pirâmide que vem da programação neurolinguística, isso se chama pirâmide de níveis neurológicos. A base da pirâmide, na verdade, o início dela é o quê? O espiritual, depois vem a identidade. A identidade vai ditar todos os outros níveis, que é o quê? As capacidades que a pessoa tem, as habilidades que ela tem, os ambientes que ela frequenta. Então, hoje, se você muda a sua identidade, você automaticamente já muda quem você é. Você começa a ter novas habilidades, você começa, sabe aquele como que eu faço isso? Você começa já a desbloquear isso também, você começa a ter novas capacidades.
porque eu acredito verdadeiramente, Annika, e na minha vida pelo menos eu vejo isso, que é possível qualquer pessoa aprender qualquer coisa. As pessoas que se limitam, entendeu? Então, essa mudança de identidade que eu digo é isso. Ter essas crenças e valores mudadas dentro de você, ter esse processo de dar um novo significado para isso, que quando você coloca essas novas crenças dentro de você, coisas que você acredita, que fazem, que mudam e você acredita nisso, tem esses valores, enfim, e tem algo bem profundo envolvido, você automaticamente começa a ser constante. Então é um processo. Entendeu? Vamos falar sobre crenças limitantes, que elas não são tão fáceis, porque geralmente são coisas que vêm, né, de anos, de tempos, e como quem diz, é igual o carrapato, gruda ali na pessoa e fica. Hoje o João, como mentor, né, de pessoas, você poderia dar uma dica de como começar a iniciar, a quebrar essas crenças limitantes e poder virar a chave para mudança de identidade? Existem 3 coisas que as pessoas podem fazer para conseguir mudar as crenças limitantes, Dani. E a última é mais que pega assim as pessoas. A primeira coisa, Dani, é a pessoa buscar conhecimento. Porque se ela não tiver, que é o que eu chamo de mentalidade fixa e mentalidade flexível. Sim. As pessoas hoje, você também inclusive, busca conhecimento. Porque você tem uma mentalidade de expansão. Então você está constantemente buscando novos conhecimentos. A primeira coisa é isso. Você não pode ter uma mentalidade fixa. Isso que eu também venho aplicando na minha vida e venho dando resultado. Não ter uma mentalidade física. Hoje, por que as pessoas vivem estagnadas? Por que tem um monte de gente medíocre no Brasil? Porque tem a mentalidade fixa. Tem a mentalidade constantemente, não quer mudar. A pessoa quer constantemente ser do mesmo jeito todos os dias. Sim. Todos os dias. E a vida é uma lição, não é? Então, se a pessoa não muda, ela vai continuar. Enquanto ela não mudar os padrões que ela tem na vida dela, ela vai continuar repetindo isso. E a primeira coisa é ela mudar essa mentalidade que ela tem para uma mentalidade flexível. A segunda coisa é ela mudar os ambientes que ela frequenta. Ela precisa ter um ambiente, porque a força do meio é esmagadora. Ainda mais o que eu vejo isso na minha prática. O que eu mais apliquei na minha vida e teve resultado é você mudar de ambiente. Você parar de frequentar com as pessoas que não querem nada com a vida, que vão te deixar para trás. Porque tem uma história que eu gosto muito, que é do barquinho. Já viu isso falar do barquinho, Dani? Não. Teve uma vez que eu estava vendo um vídeo e eu achei muito interessante essa história. A pessoa senta lá no barquinho, ela tá no barquinho, tá lá no barquinho, tá andando no barquinho, beleza, e daí entra outra pessoa no barco, e o barco vai afundando, a pessoa vai tentando remar, vai remando e vai afundando. Daí vem mais uma e vai afundando, fazendo de novo. Já quando essas pessoas saem do barco e ele continua remando, e agora vem outro que vem com o motorzinho, poupa, coloca no barco, e o barco vai indo, depois vem outro e coloca outro ali, vai indo. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que tem pessoas que vão te deixar as suas costas pesadas e tem pessoas que vão te impulsionar. Então você tem que estar próximo. A segunda coisa, você tem que estar próximo das pessoas que vão te impulsionar. Não adianta você constantemente querer ter... Até Einstein diz isso, não é? É loucura querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas todos os dias. Então, essa é a segunda coisa. A terceira coisa é você estar disposto a aprender. Você ser humilde, sempre se esvaziar. Teve uma vez, Dani, que um grande monge, ele estava numa montanha com o seu discípulo. E eles estavam tomando chá. E o discípulo ficava falando um monte. E, de repente, o monge só vai escutando. Só estava escutando o que ele estava falando. Aí ele estava tomando chá, os dois, né? Ele pega assim aquela bula de chá fervilhante e começa a colocar. Coloca ali na xícara, a xícara vai começa a cair a água. Começa a cair a água. E ele fala, cara, você tá maluco? O discípulo fala para o monge. E ele vai colocando. De repente o monge para assim, olha para ele, olha, você tá tão cheio de si que você não está permitindo a verdadeira luz da sabedoria entrar dentro de você. E é exatamente isso aqui, por isso que eu fiz isso aqui com essa xícara de chá. É para representar isso. Então a terceira coisa é isso. A pessoa tem que ser humilde, ela tem que estar disposta a aprender todos os dias. E se esvaziar todos os dias de si. Porque uma coisa que faz as crianças aprenderem rápido, por exemplo, é o quê? Elas acham que não sabem de nada. Elas verdade. Não tem nada. Então, por exemplo, muitas vezes você vê hoje, inclusive eu tenho mentorados médicos que eu acho muito interessante, que eles têm alguns que são humildes e alguns que não são. Tem muito isso, né? Às vezes o médico acha, nossa, eu já sei de tudo, não vou aprender nada. E ele se esquece de se esvaziar de si mesmo e pode ser um conhecimento que vai mudar a vida dele, mas por ele estar cheio de si, os 500 diplomas que ele tem lá, etc., ele esquece de fazer isso, entendeu?
Eu poderia até dizer que a autossuficiência é uma queda, né? Porque são pessoas que se acham autossuficientes a ponto de não precisar aprender mais. Ou seja, eu sou bom demais, eu sou boa demais. E eu acredito que talvez aí é onde deu os problemas. Vamos lá. Você acredita que o maior sabotador da produtividade possa ser a pessoa tentar ser perfeita demais, o tal do perfeccionismo? E você acredita, João, que isso pode travar a pessoa de se aflorar e conseguir sucesso? Isso aqui que eu vou falar agora, Dani, vai ser uma mudança na vida da pessoa que está escutando, tá? Então, eu vou ser totalmente sincero com você, presta atenção. As pessoas hoje, eu lembro que eu estava conversando isso uma vez numa sessão de mentoria, Dani, que eu estava dando, e a gente chegou nessa questão, que o perfeccionismo é um dos mais impeditivos que a pessoa tem hoje que travam ela. Sim. Tem aquelas pessoas que estão fazendo, que não são perfeccionistas, e pessoas que são perfeccionistas. Só que o que é ruim? O perfeccionismo, que eu entendo que eu venho aplicando na minha vida, é o quê? Você não querer sempre esperar ter o perfeito para fazer. É entregar um bom trabalho. Mas isso não significa que você tem que ser sempre preso nos mínimos detalhes. Sim, sim. Então, essas pessoas que ficam presas nos mínimos detalhes estão sendo travadas pelas pessoas que não ficam nisso. Entendeu? Então, se a pessoa não resolve essa questão do perfeccionismo na vida dela, se ela acha que sempre tem que estar comprando um celular de 5 mil reais para iniciar, e não sei o que lá, e vai indo, ela vai ficar travada. Enquanto tem outra pessoa que tem um celularzinho ali meia boca, tá fazendo as coisas que ela tá fazendo, e tá tendo mais resultado que ela, entendeu? Então, o perfeccionismo barra